Seus anúncios estão passando desapercebidos. Então hoje eu vou te ensinar 3 passos simples para fazer anúncios que chamam a atenção. E o primeiro passo é você ter um título chamativo. Mas o que é um título chamativo? É um título que tem alguns elementos essenciais. E eu vou citar aqui para você 2 elementos: criatividade e inteligência. Para o seu título ser chamativo, ele precisa ser criativo e inteligente. Isso é fundamental. Outro ponto importante para você entender o que é um título chamativo, ele é um título que gere algum tipo de conexão imediata com o seu público ideal. Por quê? Porque você tem cerca de apenas 3 segundos para chamar a atenção do seu público em um anúncio. Então é muito importante que você consiga, através desse título, conseguir essa conexão imediata. Outra coisa que você deve entender sobre o seu título: o título não deve ser genérico. O que é um título genérico? É um título que não traz nenhuma especificidade, que não traz nenhum indício do seu nicho ou mercado. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos pensar no nicho de inglês. Vamos supor que você fale assim: eu ajudo você a melhorar o seu inglês. Isso é um título genérico, porque você está falando melhorar. O que é melhorar? Né? Agora, se você chega e fala assim: eu ensino você a falar inglês fluente em 8 meses, por exemplo, aí você está sendo específico. Você está trazendo uma transformação em que o seu avatar, o seu público ideal ou a sua persona, existem várias maneiras de falar isso, né, no marketing digital, mas de qualquer forma você está conseguindo atrair o seu cliente ideal através dessa especificidade, ok? O segundo ponto, você precisa ter uma imagem de impacto. Agora eu quero que você entenda o seguinte: o que é uma imagem de impacto e o que não é uma imagem de impacto. Vamos começar com o que não é. Imagem de impacto não é você colocar lá qualquer imagem para chamar a atenção, sem que essa imagem tenha algum sentido ou faça parte de algum contexto do seu anúncio. Então, vou te dar um exemplo aqui. Vou chamar a atenção, vou colocar um fundo rosa, vou colocar um fundo roxo. Não, não é isso. Uma imagem que chama a atenção, você tem 2 tipos de imagem que chamam a atenção. Uma imagem que conta uma história e uma imagem que tem um elemento que gera surpresa, que gera espanto, que gera curiosidade. Eu vou te dar esses 2 exemplos. O primeiro exemplo, uma imagem que conta uma história. Novamente, continuando aqui no nicho do inglês, suponho que você tenha um título mais ou menos assim: aprenda a falar inglês como um nativo, ok? Então, vamos supor que esse é o título da mensagem. Aí, que imagem você poderia usar? Você poderia usar a imagem de um estudante fazendo uma palestra em algum lugar do mundo, lá na Califórnia, por exemplo, e um monte de pessoas ouvindo ele. E aí, alguns pontos importantes. Como é que você faz, né, para mostrar numa imagem que essa pessoa está em algum lugar do mundo na Califórnia? Muito simples. Você pode usar dentro dessa imagem alguns elementos, tipo com alguma citação em inglês, por exemplo. Isso vai mostrar que ali é um contexto internacional. E o que acontece com uma imagem como essa? Essa imagem, ela gera uma conexão. Por que gera uma conexão? Vamos supor que aqui, esse exemplo que eu dei de inglês, o público ideal seja jovens que querem seguir uma carreira no exterior. Por isso eles precisam aprender a língua inglesa. Então você colocou ali uma imagem do cara num evento importante, palestrando, e as pessoas ouvindo ele. O mundo parou para ouvir ele, entende? Imagina como referência dessa imagem, sabe aquelas imagens do Steve Jobs, onde ele tem ele fazendo palestra, aquelas imagens assim que são bem impactantes, que transmitem uma coisa de, poxa, que legal que o cara está fazendo? Então, esse tipo de imagem. Então, você faz aquela imagem daquele jovem ali, e o que vai acontecer? Quando o público ver aquela imagem, o público que é o avatar,
né, desse cara que está vendendo o tal do curso de inglês lá, que quer aprender inglês para fazer uma carreira no exterior, ele vai falar, cara, isso é para mim, é isso que eu quero estar aí, eu quero ser esse cara. Então ele vê uma transformação. Esse é um tipo de imagem, tá bom? Então essa é a imagem que conta uma história, uma imagem narrativa que a gente chama. O outro tipo de imagem é uma imagem que gera um impacto natural. E aqui eu vou te dar um exemplo de um anúncio de jet ski, né? Um anúncio que foi até premiado internacionalmente, muito bom. O objetivo desse anúncio era dizer que o jet ski tinha um motor super potente. Então como que era esse anúncio? Era um anúncio assim, mais ou menos, muito simples. Aqui tinha no cantinho um jet ski, né? A imagem do jet ski. E a imagem que chamava atenção nada mais era do que um hipopótamo no mar, né? Assim, você tinha um rosto do hipopótamo e aí você via só as pranchas subindo, as pranchas que o jet ski puxa, sabe? Então, é uma imagem super inusitada, né? É como se o jet ski fosse puxar um hipopótamo. E essa imagem, ela exagerava um benefício do produto. Essa é uma técnica que você pode usar, exagerar o benefício do produto. E com isso, aquela imagem gerava impacto. Mas o que esse hipopótamo está fazendo aí? Entende? Então, veja bem, você não colocou um hipopótamo por colocar apenas para chamar atenção. Não, tem um contexto. O hipopótamo, o motor do jet ski é tão potente que ele vai puxar o hipopótamo. É lógico que esse é um exagero do benefício, mas a ideia é essa, é uma técnica, é um jeito bem humorado de falar que o motor é potente. É lógico que na realidade ele não vai conseguir essa façanha, mas é um artifício criativo para gerar curiosidade e falar, nosso motor é tão potente que puxa até mesmo um hipopótamo, tá bom? E, por último, você precisa ter uma promessa clara. Esse é o terceiro e último elemento. O que é uma promessa clara? Uma promessa clara é uma promessa que mostre a transformação que o seu produto ou serviço vai oferecer ao seu cliente ideal, né? Ao seu avatar. Então, essa promessa ela precisa estar muito clara. Se você vai falar com o fulano X, você tem que falar com o fulano X, você tem que falar com as dores daquele fulano X e com os desejos daquele fulano X. Se você vai falar com o fulano Y é diferente. Você vai falar com as dores e desejos daquele fulano Y. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante, um erro que as pessoas costumam cometer muito. Elas costumam expandir, né, a faixa etária do seu público. E isso não vai ser muito bom, porque isso vai fazer com que a sua mensagem não seja clara. Por que ela não vai ser clara? Imagina, vamos pegar o exemplo de novo do inglês. Você tem um aluno de inglês de 25 anos, né, que quer aprender inglês, e você tem um aluno de 50 anos que quer aprender inglês também. Apesar dos dois, né, avatares quererem a mesma coisa, ou seja, aprender a falar inglês, quando você for fazer a sua comunicação, você vai ter que optar por esse ou por esse. Por quê? Porque as dores e desejos desse cara aqui de 25 são completamente diferentes das dores e desejos desse cara de 50. Então você vai ter que eliminar um e falar só com um. Ou no caso, eliminar esse e falar só com esse. Tá entendendo? No caso do exemplo do inglês que eu dei, né, do cara fazendo a palestra ali num lugar super importante na Califórnia, o avatar seria esse cara de 25 anos. Você entende? Esse cara de 25 anos é que ele ia se identificar, é um cara jovem, que ele está começando na carreira, ele quer progredir, ele quer ir para o exterior, ele quer construir uma carreira lá fora. Já o cara de 50 anos, ele pode ter outras ambições completamente diferentes. Provavelmente ele não vai ter mais essa ambição de carreira. Um cara com 50 anos já está estabilizado, né? Ele pode querer aprender inglês para fazer uma viagem para fora, para aproveitar a aposentadoria. Então, eu acho que ficou muito claro o que significa ter uma promessa clara. É uma promessa que fale diretamente com o seu público, sem nenhum ruído. Tá legal? Então, pratique esses passos, né, que você acabou de aprender aqui comigo e aí veja a diferença. Comenta aqui embaixo depois qual dica você vai testar primeiro.